eu quero trazer para você a sua consideração a situação de Jó. Todo o livro de Jó gira em torno da pessoa dele e do que aconteceu com ele em um determinado momento da sua vida. Claro que o livro se espalha pelo restante. Durante a discussão, os debates, o livro lembra a história de Jó. O episódio acontecido é numa época da vida dele quando ele era adulto e os filhos também já eram adultos. Então o Jó teria talvez entre 50 e 70 anos de idade quando aconteceu aquilo com ele. A gente não tem uma ideia mais clara, mas basta isto: o Jó já era adulto e os filhos adultos também. Ele tinha 10 filhos e então, para ter 10 filhos, ele deve ter tido entre 50 e 70 anos nessa fase da vida dele, quando isso aconteceu. Durante os debates e a discussão, isso nos traz para a história dele, o início, quando ele começou, como ele vivia. Mas o livro também nos leva ao final da vida dele, quando ele ainda viveu mais 140 anos, e foi realmente maravilhoso aquele período da vida dele após o sofrimento. Mas a época do sofrimento foi muito dura, drástica, realmente. O tratamento de Deus para com Jó foi muito duro naquele período. Também não há uma espécie de consenso sobre quanto durou aquele tempo de provação. Foi um período, eu acho que levou cerca de 6 meses. Há pessoas que acham que foi maior o tempo, pode ter chegado a anos, mas a impressão que dá ao ler o livro de Jó é que durou menos tempo ainda, poucos meses. No entanto, eu acredito que por volta de 6 meses durou aquele sofrimento. E o livro de Jó existe na Bíblia para servir de orientação, de exemplo para nós que também, quando servimos a Deus, passamos por lutas e dificuldades. A luta, a dificuldade, o problema se abate sobre nós também e Deus está no controle de tudo. Uma das conclusões do livro de Jó é o que está resumido pelo apóstolo Paulo em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E isso a gente vê exemplificado no livro de Jó. Todas as coisas dirigidas por Deus, controladas por Deus, inclusive as atuações de Satanás. Todas as atuações de Satanás são controladas por Deus. Essa teologia é muito esclarecedora no livro de Jó. Os limites que Satanás tem, até onde ele pode chegar, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele é colocado para fazer, tudo isso fica muito claro no livro de Jó. E lendo, entendendo, nós vamos aprender muitas coisas importantes na nossa vida. Primeiro, que Satanás existe, ele é fonte de males, ele está ao nosso derredor, tem acesso a nós, ele nos faz uma série de coisas com a permissão de Deus e ele é limitado. Deus não deixa com que Satanás haja na nossa vida sem ter o controle dele, de Deus. Deus está no controle. Bem, Deus permite, ele quer que a gente passe por lutas. O Jó, mesmo com a sua própria boca, reconhece que foi bom ele ter
passado por situações difíceis, aquela prova, porque ele aprimorou o seu conhecimento de Deus. O Jó aperfeiçoou a sua visão espiritual. O Jó ainda tinha algo de justiça própria, de soberba, e isto caiu por terra no sofrimento. Quando alguém pensa que é alguma coisa, alguém pensa que anda direito, quando alguém pensa que tem méritos, quando alguém discute com outros a respeito de seus direitos, essa pessoa ainda não aprendeu o que deve aprender. O Jó, eu tomo aqui, por exemplo, no capítulo 10, versículo 7, o que ele disse para Deus: Senhor, tu sabes que eu não sou culpado. Todavia ninguém há que me livre da tua mão. Ou seja, eu ando direito, mas o Senhor não reconhece isso, está me tratando duramente assim. Ou seja, Jó tinha um alto conceito de si mesmo. Ele andava direito e achava que isso lhe dava crédito diante de Deus. E o Senhor se encarregou de mostrar para ele que não era assim. Deus não é um velhinho rabugento que está com um chicote nas mãos, atrás da porta, nos espiando para esperar um deslize nosso para nos enfiar o chicote. Não é isto. Deus não é assim, ele é bondoso. No entanto, ele não assina a nossa vaidade. Deus não assina a nossa justiça própria. E ele permite que em algum momento nós fiquemos frente a frente com Satanás para que a nossa justiça própria caia. Nós vamos ver que com a nossa justiça própria nós não conseguimos nada, não vamos ter forças para resistir a Satanás. Nós vamos nos humilhar. E há momentos de dor, há momentos de fraqueza, há momentos de sofrimento. E nesses momentos nós não vamos nos fazer de coitadinhos. Nós não temos o direito de ficar dizendo para Deus: Senhor, eu estou sofrendo tanto, o Senhor não olha para mim, ninguém me ajuda, os irmãos não olham para mim. Isso é justiça própria, não adianta. Você vai se humilhar. Se tiver que passar pela dor, passe. Meu irmão, você está passando por algo, é consequência de seu erro, então aguente calado, resignado e aprenda a não repetir o erro. Você está sofrendo injustamente, você tem andado direito, amado os outros, sido fiel a Deus, dízimos, ofertas, evangelizado, trabalhado na igreja humilde diante de todos e ainda assim está sendo injustiçado, então vale para você Mateus 5,10, se regozije com isto, porque se é o caso, na maioria das vezes não é, mas se é o caso de você estar sofrendo injustamente, isto é um privilégio seu, se regozije, porque existe uma bem-aventurança sobre você. Eu vou repetir para encerrar essa meditação. Se é o caso, na maioria das vezes não é. É engano nosso, a gente tem um alto conceito de nós mesmos, achamos que somos isso e aquilo, e Deus vê a verdade. Mas suponhamos que você ande muito direito, você é uma pessoa reta, justa, ama, submissa, fiel a Deus, à igreja, e ainda assim está sofrendo, é bem-aventurança sobre a sua vida. Mas, de qualquer forma, quem vai provar, testar isto é o fogo, ou seja, você vai ter que sofrer. Todo crente vai ter que sofrer, passar tribulações. Na hora do fogo, a tribulação passando sobre você, é que o seu caráter vai se revelar. Você vai reclamar, vai chorar, se lamentar, xingar os outros, se vingar, se fazer de coitadinho, ou você vai se resignar e reconhecer que Deus tem razão. Quem sabe vai ter que sofrer bastante até chegar a esta conclusão. Será?
Todo crente tem que sofrer. Alguns vão ter que sofrer bastante, porque o seu eu é muito duro, a sua cerviz não se dobra, eles vão ter que sofrer muito até chegarem a esta conclusão. Mas, e aí, qual é o seu caso? Pense nisto, nessas lições que a vida de Jó nos traz na Bíblia, meu irmão, minha irmã.